E esse sistema de comunicação que Deus criou para nós, ele é fantástico. Porque nós temos um Deus que se comunica, um Deus que quer falar com os seus filhos e com o seu povo. E nós temos 3 sistemas de carro-chefe de comunicação em nós. Um deles é a nossa fala. Então eu emito sons, e os sons que eu emito, você capta por um outro sistema de captação, de comunicação, que é um sistema de captação. E quando você recebe esse som que eu estou emitindo agora, você leva para o seu cérebro e lá você transforma isso numa imagem. Isso é comunicação. Eu emito sons e palavras, né? Sons, e você capta isso e transforma isso numa imagem. E o nosso sistema de comunicação, então, precisa desse receptor. Que você agora está fazendo uso dele, né? E está ouvindo e entendendo aquilo que eu estou apresentando. Mas tem um outro sistema de comunicação muito poderoso. Qual é? Visual? Exatamente. É a nossa visão. E a nossa visão é um sistema de comunicação fantástico. Porque hoje eu estou aqui à frente e você está olhando para mim e você já começou a analisar. O que esse cara vai falar? Quanta abobrinha vai sair daqui agora? Será que ele tem alguma coisa útil? E você então começou a olhar para mim e a me julgar. É verdade. E se eu estivesse aqui hoje, quando eu cheguei aqui, entrei aqui, quem estava aqui durante o dia me viu de um jeito. Mas quando eu cheguei aqui na hora do culto, as pessoas olharam para mim e assim, nossa, que transformação, né? Porque hoje eu estava com roupa, com avental de couro, uma bota até o joelho, um protetor no joelho, um capacete, uma luva, todo sujo, roçando, né? Então, nós também comunicamos quando a gente não está falando. A nossa imagem também comunica. Agora imagine a situação. Eu saio, estou andando na rua, e aí eu tenho aquele cabelão assim, sabe? Sabe aqueles jovens que hoje ficam com aquele cabelão todo arrepiado assim na frente? E aí imagine uma pessoa que saiu de casa querendo se matar, mas disse assim, eu quero encontrar um filho de Deus antes de fazer isso. E aí ela passa por você, todo cabeludão assim, você é adventista sétimo dia, você é dele. Você acha que essa pessoa vai pensar que você é um desses que ela está procurando? Não. Então você transmitir uma mensagem negativa. Então nós também pregamos com a nossa aparência. E nossa aparência é também uma pregação. Então, esse sistema de comunicação que Deus nos deu, ele é muito poderoso. Tem outros, temos o tato, temos o olfato, né? Tem pessoas que não têm isso aqui e têm o tato aguçado. Ela não tem isso aqui, mas ela consegue atravessar a rua, ela tem isso aqui tão poderoso, tão forte, que ela consegue saber onde ela está e se localizar. Né? Exatamente. Eu morei na Espanha há um tempo, na Espanha é interessante. As ruas, os semáforos, tem um passarinho cantando. Eu falei, mas onde é que está esse passarinho cantando? Né? Aí um dia eu perguntei, por que esse passarinho cantando? Aí eles explicaram. Se o sinal está vermelho, é um tipo de canto. Se o sinal está amarelo, é outro canto. Se o sinal está verde, é outro canto. Então a pessoa que tem problema de visão, ela chega ali e ela escuta, e aquele som ela sabe se ela pode ou não atravessar a rua. Tem um passarinho cantando em todos os semáforos lá, onde eu estive lá em Madrid. Então Deus é um Deus que se comunica conosco. Se nós fôssemos olhar para o sistema de comunicação do homem, dentre esses 3 aqui, um deles é avantajado. Se o homem hoje, isso sobressai no homem, tá bom? Se o homem hoje, se eu tivesse que mostrar uma figura de como seria um homem hoje em relação à comunicação, ele seria mais ou menos assim. O homem, ele é dominado pelaquilo que ele vê. O homem que eu digo é o homem do gênero masculino. Ele é dominado por aquilo que ele vê, ele é atraído pelo que ele vê. Os olhos, ele atrai
Ele atrai as coisas que ele vê. Agora, se fosse mulher, o sistema de comunicação da mulher ela seria mais ou menos assim. Basicamente. Na mulher, o sistema de comunicação que sobressai é a audição. Ela gosta de uma conversa, ela gosta de ouvir e ela gosta de um sonzinho ao pé do ouvido. E de uma boa conversa. E o homem é atraído pelo aquilo que ele vê. Então nós temos um Deus que deixou isso para nós. Isso é fantástico. Esse Deus é um Deus que se revela de várias maneiras. Deus, nos dias que nós vivemos hoje, Deus tem 3 formas de comunicar conosco e de nos atrair a Ele. Quais são as 3 formas que Deus tem para nos atrair a Ele? Primeira coisa, Deus nos atrai por meio da natureza. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, a natureza é um dos meios que Deus usa para atrair os seus filhos a Ele. Qual a segunda coisa que Deus usa para atrair os seus filhos a Ele? A palavra de Deus. Muito bem, João. E a palavra de Deus, então a natureza nos atrai a Deus. Quando nós olhamos essas coisas, mesmo que nós vemos estas coisas aqui tão degradada, né, pela ação da erosão, mas isso aqui é uma grandeza. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ir ao Grand Canyon. Que lugar espetacular! Que lugar espetacular! Você vê o tamanho que é o universo de Deus. Mas Deus também se comunica através dos animais, das plantas. Eu acho essa flor aqui, esse aqui é o apelido que eu dou para minha esposa. Eu chamo ela de tulipa. E olha que flor linda, né? Que espetáculo de flor. Tão sensível, ela gosta só de coisas de ambiente frio, né? Ela não gosta do calor, ela estraga tudo. Mas olha que coisa mais linda, esses detalhes na flor. Olha só, começa amarelinho, tem um botãozinho ali, depois parte para o azul, tem aqui um detalhe. Olha essa flor, a folha, detalhe dessa folha. Olha para esse pinguim, irmãos. Que coisa espetacular. Olha, parece que ele está calçando uma bota, né? E ele tem um peitoral aqui que começa num amarelo. E olha, é uma combinação de cor fantástica, não é? Como é que Deus criou? Olha esses detalhes. Assim, eu vou pôr esse biquinho aqui amarelo, essa parte aqui. E ele fez esse detalhe aqui. Que coisa mais linda. Esse é o Deus que nós adoramos. É que esse animal é um animal que chega até no máximo 1 metro, né? Só que hoje já encontraram fóssil de pinguins bem maiores do que esse daí. Eu fico imaginando como que era. Eles são vislumbres, né? Esse é o pinguim real, né? É o imperador. É o imperador, isso. É o imperador. Que coisa linda. Mas olha só, Deus então se comunica conosco através da natureza. E Ele se comunica através da sua palavra. Se nós nos alimentarmos da palavra de Deus diariamente, se nós degustarmos a palavra de Deus diariamente, nós teremos a revelação de Deus para nós. Só tem uma coisa. A terceira coisa que Deus usa para nos atrair a Ele. Sabe o que são? Não. São as provações. É um dos meios que Deus usa para nos atrair. Mas sabe o que Deus gostaria? Ele gostaria de usar a natureza e a palavra. E não ter que usar as provações. Mas olha o que aconteceu. Hoje onde você vive? Na natureza ou na cidade? A selva que você vê é de pedra ou de árvores? De pedra. Então Deus pode atrair você por meio da cidade? Não. Satanás, ele fez com que as cidades fossem construídas e as pessoas... Eu tenho uma amiga que era minha funcionária lá em Hortolândia, quando eu tinha empresa, e ela mora aqui no sítio agora, ela, a irmã dela, e ela diz assim, uma vez eu saí da empresa, estava indo para o banco e ela foi comigo. E ela disse assim, eu olho para isso aqui e eu fico tão triste, porque eu cresci no sítio, eu vivi no sítio até... Ela falou a idade lá que ela ficou no sítio,
eu não lembro agora. Mas ela falou assim, a minha filha já está com 7 anos de idade. E ela não viu nada além de prédio, casa, asfalto. Ela não sabe o que é uma galinha, ela não sabe o que é um animal, ela não sabe como é que nascem as plantas. E hoje eu vejo essa mesma menina que falou isso para mim, essa moça, né? Eu vejo a filha dela aqui brincando, e tem uma foto dela, eu vou deixar vocês verem a foto dela, eu achei um espetáculo. Ela falou assim, olha, agora a minha filha vai crescer no meio da natureza e vai ver, conhecer o Deus que eu conheci. Olha o animalzinho de estimação dela, irmãos, tão sutil, e não falem, vou deixar vocês passarem, tão sutil e tão pequenininho, olha para você ver que coisinha fofa. E ela diz que ela chama e ela vem e deita no colo dela, olha só, é aqui do lado, não dá nem 1,5 km daqui. Olha só o animalzinho de estimação dela. E diz que ela gosta de ficar lá no colo dela. E hoje, estão vendo aí? É um touro. É um touro? É. E ele vem e deita no colo dela. É da Rafaela, da Bia. Vocês viram? É? Então, você postou, né, Mauro, essa foto, né? Sim. Hoje a filha dela está aqui. Eu postei de hoje também, que ela com o tico-tico na mão. Esse dia ela estava deitada na cama dela, você postou aquela da galinha também, né? Da galinha, do sapo, ela cuida do sapo, da galinha. E ela está feliz da vida. Então, Deus se revela a nós por meio da natureza. Mas Satanás tirou a gente da natureza e levou a gente para a cidade para a gente não ter contato com o poder de Deus. E aí, quando a gente foi para a cidade, o que a gente mais tem na cidade é tempo. Não é? O que a gente mais tem na cidade é tempo, não é? Não tem? Se a gente não tem tempo, o que a gente vai deixar de fazer? A segunda coisa que Deus tem para nos atrair, aí, Satanás então tirou a gente do campo para a gente ficar tranquilo na cidade, para a gente ter tempo para estudar a palavra de Deus. Foi isso que ele queria? Não. Então ele colocou a gente na cidade para a gente não ter tempo para a palavra de Deus. As duas coisas que Deus tinha para atrair você a ele, Satanás tirou. O que sobrou para Deus trazer para você? Para atrair você? As provações. Não é? Então, Deus, Ele quer trair você. Só que se você se coloca no terreno do inimigo, não tem tempo para ele, ele vai ter que dar um jeito de te atrair. O inimigo vai destroçar você, vai acabar com você, e ele vai, por meio dessas provações, trazer você de volta para ele. É claro que alguns vão se rebelar e não vão voltar. Mas esses são os meios de Deus para nos atrair. Dentro disso, irmãos, que nós estamos vendo, Deus nos atraindo, querendo nos chamar para perto dele. Quando nós olhamos para as provações, você tem tido provações? Nós temos, olha que coisa interessante. No deserto, quantas pessoas morreram por causa de não olharem para a serpente? Tem ou não tem? Mas, irmãos, eu fico imaginando assim, era tão simples, se eu tivesse de costas para a serpente, o máximo que eu ia ter que fazer era virar o pescoço. Eu não precisava fazer nada mais do que isso. Era ou não era? Mas todo mundo foi salvo ou teve gente que morreu? Muitas pessoas morreram. Agora eu pergunto para você, hoje nós temos uma serpente levantada em nosso tempo? Sim. E eu pergunto, você está olhando para ela ou está segurando o seu pescoço? Vocês querem saber qual a serpente que hoje está levantada e que as pessoas não estão olhando? Não precisa responder, tá bom? Quando você fica doente, você vai aonde para se tratar? Quem te trata? Médico. E se você tem uma doencinha ali, uma gripe, você vai para onde para tratar a gripe? Nós não estamos olhando para a serpente. Porque hoje Deus levantou uma serpente chamada 8 remédios de Deus. E a gente fala assim, se cure com esses 8 remédios. O que as pessoas falam? Não, que isso? Não, agora isso aí, você vê, eu estou precisando disso agora, eu tenho pressa. Porque eu estou na cidade eu preciso ter tempo, eu preciso de agilidade. Me dá logo um remédio aí. E o que a gente faz? Não olha para a serpente. É fácil a gente dizer, mas era só virar o pescoço. É só você viver o estilo de vida. Agora olha que coisa interessante.
Quantos são os remédios de Deus? 8 remédios. Quais são? Ar puro, luz solar, o que mais? Água. Descanso, água, ar, exercício, alimentação saudável, o que mais? Comunhão com Deus, né? Que seria a Confiança no poder de Deus. confiança no poder de Deus. Ok? Agora olha que coisa interessante. Se você estiver na cidade, você tem ar puro? Não. Você tem água pura? Você tem descanso? Não. Descanso correto? Não tem. Você tem, qual que é o outro mais? O que mais tem? Alimentação saudável. Mas eu tenho como. Tem alguns que conseguem até, né? A fazer uma alimentação saudável na cidade. O que mais? Confiança em Deus. Se você está já sendo assaltado, você vai cair de joelhos e pedir para Deus te defender ou você vai ligar para a polícia? O que você faz primeiro? Corre e liga para a polícia? Ou Meu Deus, Ou cai de joelhos. Ou cai de joelhos e ora? Agora olha que coisa interessante. Se eu estiver na cidade, olha quanto força eu vou ter que fazer para mudar, para respirar um ar puro. Vou ter que fazer força? Vou ter que, se eu quiser. Ou então eu vou ter que ir lá, ir para dentro do Ibirapuera, entre aspas, né, ali, lá onde tem aquelas árvores lá, ou num lugar onde tem um bosque, e querer ir lá para respirar puro um período do dia. O ar puro não fica ali. Não fica, né? Vamos ao outro. O que mais? Água. Eu vou ter que comprar. Assim mesmo é pura, né? Vocês estão vendo quanto esforço eu tenho que fazer para viver esses 8 remédios na cidade? Agora que coisa interessante. Quanto esforço você está fazendo para respirar ar puro aqui? Quanto esforço você está fazendo aqui para tomar água pura? Não usei minha bombinha, né? Você sabia que aqui você toma banho com água, como é que chama a água, não? Água mineral. Água mineral e lava no cabelo, tudo? Você dá descarga com água mineral. E você sabe o preço da água mineral lá na cidade? Oxe, R$2. Aqui é chique, né? Mas é chique. Então, olha só. A única coisa no campo que você vai ter que fazer esforço para viver os 8 remédios é alimentação. Porque o restante você está em contemplação ao poder de Deus, vai exercitando a sua fé. Você está em comunhão com Deus, você está longe da cidade. Você está respirando ar puro, tomando água limpa, você está se exercitando. Porque vocês viram que aqui não é. O pessoal chegava aqui, irmãos, e falava assim: o que esse povo faz no sítio o tempo todo? Fica olhando para as árvores, os passarinhos. Será que tem alguma coisa para fazer lá? Cadê a Rose? Né, Rose? Será que tem alguma coisa para fazer lá? Será que tem coisa para fazer aqui, né, Urias? Tem muita atividade aqui, é intenso. Se deixar, a gente vai até de noite aqui. Então, Deus está falando para você: olha, filho, vá para o campo, que a única coisa que você vai precisar fazer lá, além de exercer confiança em mim, que você já está exercitando, é fazer a mudança da sua alimentação. Não é a única coisa que Daniel teve que fazer quando foi para Babilônia? Não foi a única coisa que Jesus teve que fazer quando foi para a tentação no deserto? Olha só, Deus fala: filho, eu vou te dar tudo isso e vou te dar saúde, pleno vigor. E Deus então está convidando o seu povo para fazer essas mudanças. E nós temos esse Deus que se revela. E ele se revela através da sua palavra. O livro de Timóteo diz que toda a escritura é o quê? Útil. Para ensinar, redarguir, corrigir, né? Para instruir. Abra sua Bíblia então no livro de Gênesis, capítulo 5, e vamos tirar aqui algumas lições espirituais. Eu tenho o costume de marcar minha Bíblia. Se vocês quiserem marcar o que eu vou falar aqui, então nós vamos tirar algumas lições espirituais desse texto aqui. Só lembrando que na cidade a gente tem dificuldade com a alimentação. Quando a gente sai, sem tempo, você olha assim, não existe nada para você comer. Você olha assim, você vai procurar. Se você for no self-service, você vai perguntando: o que tem aqui? O que tem aqui? É ruim. Quando eu vim pra cá, eu preparei 2 bombinhas, porque eu fiquei com medo de uma não ser suficiente. Eu não usei nenhuma, bombinha de asma. De asma? Aí eu tava subindo aquela ladeirinha bem pra ir pra casa do irmão levar um negocinho lá levezinho. Aí eu fui falar, aí faltou respiração, aí ele disse: tá pesado, irmão, pode deixar que eu levo pra você. Pois é. Não, teve uma irmã que veio aqui, a última que veio aqui, ela tem um problema de coluna e de intestino. Ela ia no banheiro, acho que a cada 8 dias. Nossa. E ela tinha um problema sério. Mauro, tem um rapaz sentado aí.
Eu acho que é mais bonito que você para ela. Mauro, senta aqui, Mauro. Senta aqui, ó. Senta aqui, ó. Pode sentar aqui. Aqui, ó. Eu vou sentar aqui. Eu vou sentar perto, mais próximo do pregador. Fica com vontade. E ela veio aqui e ela tinha um remédio que ela tinha que tomar para coluna, porque ela não conseguia ficar agachada e envergada. E ela veio aqui e ela foi trabalhar lá atrás na horta. Ela fez toda a limpeza da horta. E ela foi trabalhar 3 dias lá e falou assim, olha, faz 8 dias que eu estou aqui e eu não tomei nenhum remédio. Eu acho que meu médico não sabe de nada mesmo. É o médico, né? Ela não sabe disse não, né? que só o Arcur curaria a maior parte das doenças. Só o Arcur. Então vamos ao livro de Gênesis, capítulo 5. E vamos ler aqui. Eu vou acender essa luz aqui porque é frustrou para mim. Então, se você quiser marcar, você marca aí, tá bom? Então, o livro de Gênesis, como é que começa? Como é que é o título do capítulo 5? Os descendentes de Adão. Os descendentes de Adão ou a genealogia dos filhos de 7. Sete. Tá? Tanto faz um ou outro. Então, você começa lá no verso 2 e diz assim: Homem e mulher os criou e os abençoou e os chamou pelo seu nome, Adão, no dia em que foram criados. E, está escrito aí, Adão viveu 130 anos e gerou um filho. Então, se você quiser marcar na sua Bíblia, você marca Adão. Gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o seu nome de 7. Se quiser marcar 7, pode marcar 7 aí. Então, você marca Adão e depois 7. Aí você pula para o verso 6. E viveu 105 anos e gerou quem? Enos. Pode marcar Enos. Verso 9. E viveu Enos 90 anos e gerou Cainã. Marca Cainã. Verso 12. E viveu Cainã 70 anos e gerou quem? Malaléu. Marca Malaléu. Verso 15. E viveu Malaléu 65 anos e gerou Jered, ou Jared. Marca Jared. Verso 18. E viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. Marca Enoque. Verso 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou quem? Matusalém. Marca aí Matusalém. Verso 24. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus tomou para si. E viveu Matusalém 187 anos e gerou quem, irmãos? Lameque. Marca Lameque. Verso 29, vem 28. E viveu Lameque 162 anos e gerou um filho, a quem chamou de Noé. Marca Noé. Ok. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, eu lembro que quando eu fazia ano bíblico, todas as vezes que eu chegava nessas genealogias, eu achava isso horrível. Para que eu preciso ler isso? Para que serve isso? E eu não conseguia entender para que serve ficar colocando genealogia. Para mim, já ler uma vez é suficiente, não preciso ficar lendo mais. Se eu já souber quem é pai de quem é filho de quem, já está. Não preciso ficar lendo isso todo ano. E eu ficava encucado com isso. Mas quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente começa a ver e cavar fundo e achar tesouros que Deus vai mostrando para os seus filhos conforme você vai estudando a palavra de Deus. Como é que você chama? Patrícia. Patrícia. Patrícia, por que você chama Patrícia? Provavelmente porque os meus pais colocaram, né? Sim, mas Gostaram. por que eles falaram para você? Por que se chama Patrícia? Porque eles gostavam do nome. Só por isso. Ok. E Era pra você, ser Potágoras? Priscila e colocaram Eu nunca vi esse Patrícia. nome, não conheci o nome de ninguém, Eles Potágoras. viram na televisão. Qual é o seu nome? É, Eu vi na televisão. Potágoras. O meu nome é interessante, porque Até minha mãe a tinha Pitágoras. tido Ele é quatro Protágoras, né? 4 filhas. Aí disseram pra mim, coloca Eva que vai vir Adão. Aí ela falou, isso é besteira, eu vou colocar Eva Ney. Aí veio mulher de novo. Ela disse, agora eu vou colocar só Eva. Aí veio Adão. Aí ela agora acredita, né? Ô, Silvia, né? Por que você chama Silvia? Bom, eu creio que é por causa do meu pai. Meu pai chamava Silvio, É? e aí eu A acho gente que minha colocou mãe o nome. colocou Silvio por causa disso. Olha que coisa interessante. Urias, por que chama Urias? A minha mãe disse que foi um nome bíblico Acho que foi em homenagem a Davi. e ela gostou do nome assim e colocou. Essa é a mais nova do seu nome. Olha só, meu nome é Odair.
Eu nasci em 1972. Adivinha quem estava fazendo sucesso nessa época? Daí, Como vocês sabem? Então meu pai foi lá e... Eu acho que Ô Daí, né? Era feiticeira pra cá, feiticeira pra lá, né? Tinha um outro lá que cantava também, esqueci o nome dele, é o Giliardi. Né? Então, eu recebi esse nome por escolha dos meus pais por causa disso. E muitas crianças hoje recebem o nome dos seus filhos. Qual é o nome da sua filha? Esther. Estela. Ok. Mas muitos hoje colocam o nome dos seus filhos por moda. Ah, tá na alta, tá na mídia, é isso aí. Vocês não têm ideia de quantos Messi, quantos Neymar existem hoje no Brasil e no mundo por causa da fama desses. Aquele português lá, Cristiano Ronaldo, né? Por quê? Porque o pai escolheu o nome baseado no quê? Na moda. Tá por aí. Mas na Bíblia, o nome, ele era escolhido de acordo com o caráter que os pais viam naquele filho, ou de acordo com a revelação do Espírito Santo. Essas eram as duas maneiras com que os nomes eram escolhidos na Bíblia. E cada nome na Bíblia tinha uma representação. Por exemplo, Jacó, o que significa? Enganador. E aí quando ele lutou com Deus, Deus fez o que com ele? Mudou o nome dele. Ele se passou a chamar Israel. Por quê? Porque lutou com Deus e venceu. Então tem vários que Deus escolheu o nome, Deus deu o nome. E é interessante que muitos desses nomes, esses nomes que nós acabamos de ler, todos eles foram por inspiração. Não foi por escolha, pela moda. E tinha um porquê. Quando nós olhamos para esses nomes, olha o significado desses nomes. Que coisa interessante. Olha o significado desses nomes então. Quando nós olhamos para os filhos de Adão, então Adão que gerou Sete, que gerou Enos, que gerou Cainã, que gerou Malalel, que gerou Gered, que gerou Enoque, que gerou Matusalém, que gerou Lameque, que gerou Noé. Quando a gente olha para essa descrição que está aqui no livro de Gênesis, capítulo 5, nós vemos algumas coisas interessantes. Olha o significado do nome Noé. O menor nome tem o maior significado. Significa consolo, paz, descanso e bem-estar. Olha esse outro aqui, Lameque. Lameque significa poder. Olha esse outro aqui, interessante. Matu significa o quê? Já pensou você chegando com esse nome, Sara? Chegou a sua morte. Que a sua morte trará. Agora uma coisa, eu vou fazer algumas perguntas. Espera um minutinho, se eu vou falar, você já fala. Que coisa interessante. Vou perguntar para vocês. Existem profecias para a segunda vinda de Cristo? Existem. E para a primeira? Também. E para o juízo? Também. E para o juízo anterior? Também. Eu pergunto para vocês, Noé, Deus disse para ele o ano do dilúvio? Não. Certeza? Só mandou construir a parte. Talvez ele tenha dado algum indicativo. Só mandou fazer. Noé sabia o ano do dilúvio? Não. Tem certeza? Ai, Vamos dar uma olhada na Bíblia? eita. Vocês vão ver que Noé sabia o ano do dilúvio. Só não sabia o dia. Gênesis capítulo 6. Vamos olhar. Gênesis capítulo 6, vocês vão ver que Deus falou para Noé o ano do dilúvio. Quantos anos daria o dilúvio cairia? Verso 3. Então o Senhor disse, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque também é carne, porém os seus dias serão quanto? Aí as pessoas dizem assim, não, isso aqui é uma aplicação, Deus estava falando que o corpo físico do homem, daqui para frente, agora viveria quanto tempo? 120 anos. Não é isso, irmãos. Porque se fosse isso, eu pergunto para vocês, Noé quando saiu da arca viveu quanto tempo? 120 anos? Não. 300 e poucos anos ele saiu da arca depois do dilúvio. Então isso não tinha uma relação com a parte física de saúde do homem. Isso tinha uma relação direta com o ano do dilúvio.
Porque eu vou fazer uma outra dica para vocês. Noé pregou quanto tempo? 120 anos. E aí veio o quê? Quanto tempo que Jesus falou que ia estar o Espírito contendendo? Aqui é uma cena de juízo. Deus tá, porque no tempo do fim, o Espírito de Deus também vai estar contendendo com os seus filhos. E vai ser o quê? Retirado. Não vai ser para sempre. Naquele tempo também existiam outras profecias em relação ao dilúvio. Não era só como é que chama? Os 120 anos. Tinha outros sinais que Deus deixou. Um dos sinais que Deus deixou era no reino animal. Se vocês olharem na Bíblia, o que aconteceu com os animais? Antes da porta da graça se fechar para os antediluvianos. De que forma? 2 e 7 dos 3. Um casal impuro e 7 puros. E eles foram em ordem. Quem fez isso? O Espírito de Deus o conduziu para a arca. E eles entraram na arca. Vocês se lembram o que Noé disse quando viu isso para a esposa dele e para a família? Se vocês... Como é que foi, irmão? É chegado o tempo. É chegado o tempo. Então, Noé sabia que estava próximo o tempo. Haviam sinais. Outro sinal que Deus deixou foi Matusalém. Qual que é o significado de Matusalém? Depois que ele morreu, Quando Matusalém morreu? No ano do dilúvio. No ano do dilúvio. Isso foi uma coisa que eu tinha muita dificuldade antes de eu ser adventista. Eu falava, como é que ele morreu no ano do dilúvio? Tem gente que acredita que ele morreu no dilúvio. Não. Tem pessoas que Ele acreditam. morreu no ano do dilúvio. Tá? Então, esse era outro sinal que Deus deixou para quê? Ele morreu próximo do dilúvio. Então, era outro sinal que Deus deixou. Então, Deus deixou aqui sinais para Noé de quando viria o dilúvio. O que Noé não sabia? O dia e a hora. E o que o povo do tempo do fim não sabe em relação à vinda de Cristo? E a hora. Mas vai saber a proximidade do tempo? Vai. E eu pergunto para vocês, nós saberemos o dia da vinda de Cristo? Antes da vinda? Saberemos. Antes da vinda, sim. Antes da vinda ele vai avisar. Ele vai dizer o dia e a hora da sua vinda. Antes da sua vinda. Está em eventos Só finais. depois do selamento? Hã? depois dessas 3 anos. Não, depois acho que da quarta praga. E interessante que quem pôs o nome Matusalém foi Enoque, o homem que era profeta, né? O homem que tinha um relacionamento muito grande com Deus. Sim. Era isso que você ia falar? Então eu ia falar da dificuldade que eu tinha, né? Antes de ser adventista. E Matusalém morreu no ano do dilúvio. E eu já vi pessoas dizendo, ele morreu no dilúvio. Não, mas claro que não, né? Mas entendendo que hoje entendo que realmente o nome, a vida dele seria o tempo de graça que Deus deu para os antediluvianos. Foi o fechamento da porta da graça para os antediluvianos. Porque sua morte trará o juízo de Deus. Porque foi o fechamento da porta da graça para quem? Os antediluvianos. E aí quando os animais entraram na arca, Deus falou para Noé, entra tu e a tua família. Mas quando Deus falou para Noé entrar, o dilúvio veio? Não. Quanto tempo de dilúvio demorou para vir? 7 dias. Então Noé podia falar, Senhor, espera um pouquinho, não está chovendo ainda. Se ele tivesse feito isso, o que aconteceria? Tinha acontecido para ele? Teria sido o fechamento da porta da graça para Noé. Porque ele tinha que estar dentro da arca. Então o fechamento da porta da graça para o adventista acontece antes da vinda de Cristo. E antes de outros sinais que nós vamos ver e nós vamos estudar isso amanhã. Irmãos, muitos estão esperando o fechamento da porta da graça para um momento, mas será em outro. E isso é muito sério. Então Matusalém, ele representava isso. Agora olha que coisa interessante. Enoque, olha o significado do nome Enoque. Ensinará o quê? Obediência e disciplina. Em número, que número era Enoque nos patriarcas? O 7º depois de quem? Adão. Depois de Adão. E o que representa Enoque? Tirando Protágoras, que eu sei que com certeza sabe. O que representa Enoque? Não, outra coisa.
Exatamente. Agora, vamos dar uma olhadinha o que a senhora White diz em Patriarcas e Profetas? O salvo Vocês são trasladados. que serão trasladados. Porque não pegou a primeira morte, né? Olha só o que a senhora White diz sobre Enoque. O poder de Deus que operava em seu servo era sentido pelos que o ouviam. Alguns atenderam a advertência e renunciaram aos seus pecados. Mas, o que está escrito aqui? Faziam o quê? O quê? E continuaram com o quê? Irmãos, hoje, quando você estiver pregando essa mensagem, você vai atrair essas duas coisas. Ou pessoas que vão ser transformadas por essa verdade, ou pessoas que vão ser endurecidas por essa verdade. Os que vão zombar de você e os que vão se aliar a você. Não tem meio termo. E é isso que você vai ver quando você começar a pregar essa mensagem. E eles vão fazer com que, como irmão? Com ousadia. Os servos de Deus devem levar uma mensagem, que irmãos? Ao mundo de que dia? E esta também será recebida com o que, irmãos? Irmãos, não pensem que vocês vão ser bem recebidos. Não pense que quando você pregar, eles vão se agradar do que você pregar. Você vai ser recebido com incredulidade e com zombaria. O mundo antediluviano fez o que, irmãos? As palavras de advertência daquele que andava com quem? Assim a última geração fará o que, irmãos? De quê? De quem? Assim também vai ser no tempo. Mas olha só, tem mais coisa. Só uma pausa. Quem foram os piores inimigos de Noé? Os que causaram mais entrave ao seu trabalho? Foram Quem? os próprios líderes que eram Os da igreja. os da igreja. Os que mais causaram entrave à obra de Noé. E hoje é a mesma coisa. A Evangelia fala em eventos finais, mais temos a temer de dentro Do que fora. Então olha só o que representa Enoque. Página 88, Patriarcas e Profetas. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver o que, irmãos? Visto como antes da sua transladação alcançou o que, irmãos? Que agradou a quem? Hebreus 11, 5. Em meio de um mundo condenado à destruição por sua iniquidade, viveu Enoque uma vida de tão íntima comunhão com Deus que não lhe foi permitido cair sob o poder da morte. Agora vamos ler junto? O caráter deste profeta representa o quê? Estado de santidade que deve ser alcançado por aqueles que hão de ser comprados da terra. Quando? Por ocasião do segundo advento. Eu pergunto, você está vivendo nesse quando? Sim ou não? Se você está vivendo nesse quando, que tipo de caráter Deus está falando que nós temos que ter? Semelhante ao dia. Agora, olha só o que diz mais aqui. Assim como Enoque foi trasladado para o céu antes da destruição do mundo pela quê? Assim vocês vivos serão trasladados da terra antes da destruição pelo... Eu não vi nenhum amém, irmãos. Eu disse vocês, eu não disse aqui, ó. Vocês. Vocês. Somos nós que Deus está chamando, irmãos. Você está em Patriarcas e Profetas, página 89. Então Enoque, ele era o sétimo. Agora outra pergunta. Nós somos o sétimo? Que igreja nós somos? A sétima igreja. A igreja de Laodiceia. Assim também como Enoque foi o sétimo e Deus alcançou o seu propósito em levar o homem a atingir o ideal do caráter de Deus, com a igreja de Cristo, Deus também vai alcançar o seu propósito, levar essa igreja ao seu ideal. Vocês estão entendendo que isso é lindo, irmão? É uma relação direta conosco. Agora vamos ao outro. Gered. Gered significa descerá. Malalel. Malalel significa o bendito Deus. Todo nome terminado em El, ele é uma relação direta com Deus. Samuel. Significa Samuel? Deus me ouviu. Ou me ouve. Por que Deus me ouve? Quem era a mãe dele? E qual era o problema dela? O que ela fez? Ela falou com quem? Deus. E Deus fez o quê? Ouviu. Olha o sistema de comunicação de Deus funcionando. Falando e ouvindo. E Deus ouviu. Então, o bendito Deus, né? Cainã. Cainã significa lamentou-se. A pessoa chegou à lamentação.
Toda igreja tem um que lamenta, não tem? Não sei se na sua tem, na minha tem. Chega, você conversa, tá tudo bem? E ela, assim, dizem que o chato é aquele que você pergunta como ele tá e ele responde, né? Ele começa a falar, essa semana foi isso, foi aquilo, foi aquilo, foi aquilo outro. E você estava tão feliz por causa do sábado, você acaba ficando triste, né? Porque tanta coisa ruim que você ouve da pessoa falando, né? Aí vem Enos. Enos significa Éden caiu. E aí vem Sete. Sete significa posto em lugar do. De quem? Abel. Caim ou Abel? Abel. Por que Abel? Acho que ele morreu. Porque Não era Caim que nasceu primeiro? é 7. Mas Mas ele ele era servia, né, a do que agradou a Deus. Deus, no caso. Irmãos, por que Deus não contou nem Caim nem Abel? Abel porque ele morreu, mas por que Caim não entrou aí? Porque ele foi meio que... Ele foi o primeiro a fazer. Vamos para Isaías 14, verso 20. Por que Caim não está aí? Isaías 14, 20. Quem achar, por favor, leia. Saúde, saúde, saúde. O que está escrito aí em Isaías 14, 20? Por que Caim não entrou nessa lista? Quem achou aí? Quem achou pode ler, irmãos. Achou aí, Silvia? A minha tradução é King James, é diferente. É? Não é diferente. Pode ler assim mesmo. Alguns vídeos tem... Tu não serás congregado a ele em funeral, uma vez que tu tens destruído tua terra e assassinado teu povo. A descendência dos malfeitores nunca terá renome. Malfeitor. No original, toda descendência que se rebelou contra Deus, Deus não a contará entre os seus. Caim não entrou aí porque Deus, ele se rebelou contra Deus. Deus não vai contar, não, Deus não vai enumerar, não vai mostrar, ó, esse aqui era Caim. Não tem aí. E Abel não entrou porque ele tinha morrido. Ok? Então, Sete foi posto em lugar de Abel, porque Deus já tinha deserdado Caim. E aí veio o último nome. Quem deu o último nome? Adão. Adão significa um homem. Né? E agora olha só que coisa interessante. Essas são então a ordem dos que estão aí na Bíblia. Mas teriam outros mais, porque Adão teve outras filhas e filhos. Mas o que Deus colocou aí pra gente na Bíblia está aqui como as gerações de Sete ou de Adão. De Sete porque começou a partir dele, mas na verdade é de Adão, porque antes de Sete teve Caim e Abel, mas é de Adão, né? Que vem toda essa sequência. E nós vimos então essa sequência de nomes. E os judeus e os filhos de Adão decoravam estes nomes, porque este era o evangelho anunciado a todas as gerações até a cruz. Quando eles decoravam esses nomes, eles cantavam isso como Bíblia Melódica da Gabi, que tem a Bíblia Melódica. Eles decoravam o plano de salvação de Deus em relação ao problema do pecado. Porque quando a gente pega estes nomes e coloca aqui na ordem, do jeito que está aqui, com o seu significado, olha só o que acontece quando a gente faz isso. O homem, posto em lugar do Éden, caiu e lamentou-se. E o bendito Deus descerá e ensinará obediência e disciplina. E a sua morte trará poder, consolo, paz, descanso e bem-estar. Olha que coisa mais linda. Este era o evangelho que era anunciado às gerações dos filhos de Deus até a primeira dispensação. Porque na segunda dispensação Deus deu outra mensagem. Então, quando nós olhamos para uma profecia e um profeta na Bíblia, a profecia ela tem que se cumprir para que aquele profeta seja verdadeiro. Se ela não se cumpre, quais são os profetas que vocês conhecem na Bíblia? Elias. Quem mais? Moisés. Eliseu. Cita uma profecia de algum profeta. 3 anos sem chuva. 3 anos sem chuva. De quem? Elias. 3 anos e meio. 3 anos e meio sem chuva. Elias fez isso, né? Quem mais? Daniel, 2.300 tardes e manhãs. Cita uma profecia para mim de Jacó. Jacó, 7 anos sem...
Não, quando ele Gênesis tá. 50. Abençoando, Gênesis ele 50. está abençoando. Abençoa os filhos dele. Que ele troca as mãos também de Vamos lá em Gênesis Efraim, 49? Efraim. Vamos dar uma olhada? Vamos ver uma profecia de Jacó. Ninguém se lembra desse profeta, né? Ninguém fala dele. Mas ele lembra que ele é A profeta. profecia dele. Aliás, nem fala que ele é profeta, né? Mas ele fez uma profecia. E essa profecia, ela tem relação direta conosco no tempo do fim. Com aqueles que estão vivendo hoje. Porque diz assim, no verso 1 do capítulo 49, diz assim: E depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, que eu vos vou anunciar o que há de acontecer no fim dos tempos. Como é que está na sua Bíblia? Dias vindouros, tempo do fim, O meu tá vindo. no futuro, dias vindouros, ou tempo do fim. Alguém tem o tempo Na do minha fim? tem nos últimos dias. Últimos dias. Eu pergunto, quando é os últimos dias? Então, o que ele vai falar aqui é em relação a quem? E não a relação primeira aos seus filhos. Aqui é uma aplicação como Jesus pregou o povo de Israel, para os discípulos, a destruição de Jerusalém, aplicando também coisas que aconteceram no futuro. Assim também Jacó fez aqui a mesma coisa. Ele explicou coisas do presente e coisas do futuro. Do futuro. Porque do presente era o quê? Em relação ao caráter de cada um dos seus filhos. Em relação ao futuro, em relação ao caráter de quem? Nós. Eu pergunto para vocês, quantas portas tem a cidade? 12. Quantos fundamentos? 12. Por quê? Porque escrito Segundo o caráter dos Ó. Caráter dos 12 filhos. Por que tem 12 portas? uma é das tribos e a outra dos apóstolos. Eles Uma são das 12 tribos e outra dos apóstolos, exatamente. Engraçado que em Apocalipse 12, né, tem 12 Quem estrelas. fez a igreja, quem fez a igreja verdadeira? Quem compôs a igreja verdadeira no passado? As 12 tribos. Quem compôs a igreja apostólica? Os 12 apóstolos. Exatamente. E olha só que coisa interessante. Quando você vai para Apocalipse, tem uma mulher vestida de sol. O que tem debaixo dos seus pés? A lua. A lua. E olha só, a cidade santa é de quê? Ouro. Do que está vestida a mulher? Sol. Do sol. E o que ela tem na sua coroa? 12 estrelas. E olha só, vocês estão vendo a ligação direta com o povo de Deus e também ligação com a cidade santa? A mesma mulher. Então, 12 fundamentos. O que se representa os 12 fundamentos? O que está escrito nos 12 fundamentos? O nome de quem? Dos 12 apóstolos. Onde foi fundado o quê? O cristianismo. Tá? Então nós vamos ver mais coisas aí em relação a isso. Então, Jacó então faz uma profecia. Ele chama os seus filhos e ele começa ali a falar sobre os seus filhos e ele vai falando do caráter de cada um deles. E aí quando nós olhamos para o caráter de cada um deles, se vocês olharem na Bíblia, aí em Gênesis 49, tem vários deles. Tem um... Hã? Não, mas não é esse agora não. Desculpa. É aqui ainda, Gênesis 49. Quando você vai aqui na Bíblia, você vai ver que esse caráter, o caráter de cada um dos seus filhos, representa o temperamento de cada um dos seus filhos no tempo do fim. E você tem um livro chamado Irmãos do Rei, escrito por Spalding, é aquele mesmo que fez Spalding Malga, que fez aquele livro sobre as pessoas que ministérios que a senhora White ajudou no tempo dela, uma escola de Madison, não é, Malga? Isso, Madison. E ele escreveu esse livro e foi editado pela Casa Publicadora. Hoje já não tem mais. Mas nesse livro você consegue identificar qual tribo você pertence. Hã? Eu tenho dois, o primeiro que foi lançado e o último. Qual o nome do livro? Irmãos do Rei. Então, quando você identifica ali o seu temperamento, de acordo com a tribo, você vai identificar por qual porta você vai entrar no céu. Quando você estiver lá. Então ele começa aqui em Gênesis 49 a falar sobre cada um deles. O significado desses nomes, nós vamos ver já onde é que está, para vocês depois lerem e nós vamos estudar, porque não vai dar tempo de ver tudo. Então começa aqui, Rúben,
tu és o meu primogênito, verso 3, né, do capítulo 49. Aí vem Simeão e Levi, são irmãos, e sua espada são instrumentos de violência, né? Depois vem, quem são os da tribo de Simeão e Levi? Como é que é o temperamento dessas pessoas? Simeão e Levi, eles são muito zelosos pelas coisas, porém eles não têm nenhum afeto, nenhum amor para com as pessoas. Então, se tiver numa comissão de igreja e alguém fez uma coisa errada, eles são o primeiro a levantar a mão e falar assim, tem que ser excluído, tem que ser disciplinado. Mas eles não têm nenhum amor para com a pessoa, não têm compaixão. Como é que eles agiram quando a sua irmã foi como se diz, estuprada? Eles fizeram um acordo, entre aspas, né? Não, tudo bem, vocês só precisam se circuncidar. E por trás eles fizeram um plano. E aí o que eles disseram para o pai dele? Eles argumentaram, né? Depois que eles fizeram o estrago, né? O pai dele chegou e falou assim, olha o que vocês fizeram. Que isso, Ele né? falou assim, pai, como nós poderíamos deixar nossa irmã ser tratada como uma prostituta? Sim. Ou seja, eles estavam querendo, entre aspas, zelar, né, pela honra do pai e da família. E eles cometeram toda aquela maldade, né? Hoje, aqueles que pertencem a essa tribo são pessoas zelosas por aquilo que fazem, porém sem nenhum afeto para com as pessoas. Tá? Não tem nenhum amor com as pessoas. Aí vem Judá. Jesus, ele foi de que tribo? Judá. E aqui diz que o cetro não sairá de quê? De Judá. E os reis de Israel vieram de que tribo, irmãos? Da tribo de Judá. E Jesus saiu dessa tribo também. Aí vem Zebulon. Zebulon são aqueles que têm o dom para o comércio, para trabalhar em comércio, fazer negócios. Porque Zebulon é aquele que habita nos mares, nos portos, é onde acontecem os negócios. Mauro? Estão falando que você é Zebulon, Mauro. Aí vem Isacar, um jumento de fortes ossos, deitados, são aqueles que carregam fardos de outras pessoas e estão dispostos sempre a ajudar, mas eles têm uma fraqueza, você não pode pedir para eles ir para frente e falar, eles gostam de trabalhar por trás, mas nunca coloca eles no púlpito, porque eles não querem aparecer. Eles gostam de ajudar. Se faz um encontro, são os diáconos, são pessoas que gostam de ajudar, mas não querem aparecer. E depois tem Isacar e outras tribos mais. Mas a gente vai seguir aqui, já a gente vai ver o restante. Então Jacó chama os seus filhos e ele começa a dizer cada um dos seus temperamentos. Quando você vai em Gênesis 29, verso 32, você vai encontrar o significado de cada um desses nomes, de cada uma dessas tribos. Então você vai chegar lá e vai ver que Rúben significa ele o quê? Simeão, Levi, aí vem Judá, vou louvar, aí vem Zebulon, habitação, e todos esses mais aqui, todos eles com o seu significado. Só que aí você fala assim, então agora é só eu colocar na ordem e ler o que está escrito aqui. Não, porque isso não é para nós, isso foi separado para nós no nosso tempo de outra forma. Como é que foi escrito o livro de Apocalipse? Em símbolos, né? Para que aquele que quisesse ler só por especulação pudesse não entender, mas aquele que buscasse entendimento à luz do Senhor entenderia, né? Deus daria a sabedoria. Então, quando nós vamos para o Apocalipse, capítulo 7, abra lá a sua Bíblia, lá vai ter a descrição destas tribos. Essas aqui, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Isacar, Gad, Aser, Naftali e outros mais. Quando chega em Apocalipse 7, quem escreveu o livro de Apocalipse? João. E de quem ele recebeu? Do anjo. E o anjo recebeu de quem? Jesus. E Jesus de quem? Do Pai. De Deus, do Pai. Então, eu não falei que eu já estou pegando sua energia, Sara? Então, eu pergunto, Jesus era judeu? Sim ou não? Sim. Se ele era judeu, ele tinha conhecimento dessa ordem? Sim. Então vamos ler Apocalipse 7. Verso 4 em diante. E ouvi o número dos assinalados, que eram de 144.000, assinalados em todas as tribos dos filhos de Israel.
Da tribo de quem? Judá. Quantos eram? 12. E de Rúben? 12. E de Gade? 12. Todos esses aqui, 12.000 de cada tribo. A pergunta é, o que está aí diferente? Aonde? Nessa lista, É. não Está tem- correta? A ordem o junto com a outra, É. comparado com a outra, essa aí não tem Dan e nem Efraim. Não tem Dan e Efraim. O que mais? A ordem, né? A ordem está alterada. Tá alterada, porque a ordem dos É o filhos- único lugar na Bíblia onde a ordem dessas tribos estão alteradas. Como é que começa as tribos? Olha lá. Começa com quem? Rubem. De acordo com a Bíblia, com Rubem. E como é que começa o Apocalipse? Judá. Judá. Olha só, Judá está aqui, ó. É o quarto filho. Ele é o quarto filho. E aí no Apocalipse ele está onde? Em primeiro lugar. Então, quando você vai para o Apocalipse, tem outras características. Quem mais que está faltando aí? Ele falou aqui, está faltando quem, irmão? Dan E Efraim. e Efraim. Por que Dan e Efraim não estão aí na lista? Se eles eram da tribo. Porque Efraim, a Bíblia fala que ele se voltou para os ídolos. Ok. Aí a Bíblia fala, Efraim voltou para os ídolos. Tá deixaram. entregue ao, Deixar. tá entregue ao E Dan? Dan por causa da língua, acho. Vamos dar uma olhada? Serpente. Vamos lá em Gênesis Dan, 49. serpente do caminho. Olha o que Jacó falou em relação a Dan. Verso 16 do capítulo 49 de Gênesis. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair quem, irmãos? O seu cavaleiro. E aí, olha só. Quando Jacó diz isso, o que ele está dizendo? Dan, Seria um traidor, né? qual era o dom que Deus tinha dado para essa tribo? Cada tribo recebeu um dom. Qual era o dom que Deus tinha dado para a tribo de Dan? Julgar? O de serem juízes. De serem julgadores. Eu pergunto para vocês, se este dom fosse utilizado hoje, fosse dado hoje aos juízes, teríamos justiça? Sim. Sim, se ele fosse usado de acordo com a vontade de Deus. Vocês já conseguiram imaginar uma tribo que tem o dom de Deus para discernir entre o certo e o errado? Muito bom. Este era o dom que Deus tinha dado para a tribo de Dan, para conseguir ver além do olho. Sabe como é que seria o julgamento de Dan se fosse observado, feito da forma correta? Vá lá em Isaías. Isaías. Acha o livro aí que eu já falo o capítulo. Só um minutinho. Vocês são muito rápidos, espera aí. Eu acho que é o capítulo 11. Isso mesmo. Olha como deveria ser o julgamento das tribos, da tribo de Dan. E como também deve ser o nosso daqui para frente. Porque olha só como deveria ser. Vou fazer, presta atenção aqui, não leia ainda não. Vou fazer aqui uma situação. Você me vê num lugar conversando com uma prostituta. Acabou já. Nem preciso falar mais nada. Você já fez o quê? O que você fez? Você viu uma imagem e você já julgou. Ele, aquele que prega, olha só. Ele está ali agora com a prostituta. Você pensa que eu estou ali fazendo o bem ou fazendo o mal? Você está bastante ingênua, né, Sara? Mas esse é o correto, você está certa. É isso que deveria, Mas né? visão isso tá é o que certa. deveria. Mas a grande o que as maioria pessoas pensam? Mal. Tá com A gente julga segundo aquilo que nós Vendo. vemos. Ontem à noite eu conversei isso com Sara e ela não entendeu. Porque eu falei para todo mundo que não faz acepção de pessoas. Aí eu falei para ela, entra uma prostituta na igreja, se vai as irmãs lá abraçar e dizer seja bem-vinda e mandar ela sentar. Se ela tiver com aquelas roupinhas que elas usam. Aí ela não entendeu o que eu quis dizer.
Aí eu falei, agora entra outra, chega uma pessoa nova, linda, arrumada, todo mundo vai lá dar 12 minutos para sentar para ouvir. Então nós julgamos segundo aquilo que nós Vemos. vemos. Mas o que Deus deu para eles, para a tribo de Dan, é o que Ele está dando para nós hoje. E como deve ser então? Olha só, verso 3, no capítulo 11, verso 3. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo o que está escrito aí? Segundo a vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvir dos teus ouvidos. Ou seja, ele não vai julgar segundo aquilo que ele está vendo, e nem segundo aquilo que ele está ouvindo dos outros dizerem. Como é que ele vai julgar? Olha lá. Mas julgará com o quê? Com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará a quem? Ao ímpio. Irmãos, eu não sei quantos de vocês já passaram por isso. No momento de uma comissão, ou de uma conversa de roda na igreja, alguém chega e começa a falar mal de alguém que pregou na sua igreja, de alguém que está lá na igreja. Qual é a sua postura em relação a essa roda de amigos? Você fica quieto? Você entra na roda e começa a achar os defeitos? Ou você se posiciona? São todos seus amigos. Vocês estão entendendo o que está acontecendo hoje? É a mesma coisa. Hoje, as pessoas estão julgando segundo aquilo que elas ouvem. Para alguns, nós aqui assamos crianças. Nós matamos crianças fazendo sacrifício. Para alguns já me disseram, para mim, já falei isso para a minha pessoa, já disseram que nós enganamos as pessoas para vir para cá, e quando chegamos aqui, nós cobramos altas taxas dessas pessoas. Cobramos financeiramente. Eu já Senão você me deixa embora. Pode entrar, pode sair. Para alguns, não sei se já chegou ao ouvido de vocês, nós estamos fundando uma nova igreja. Isso aí é. Isso daí é a mesma Isso coisa. aí não é nem Até novidade. nós. Então, as pessoas estão, mas as pessoas estão ouvindo ou não estão? Estão seguindo ou não estão? Estão julgando segundo aquilo que ouvem e segundo aquilo que elas veem. Mas se você chama assim, vem aqui, elas vêm? Não. Porque elas estão tomando posição. Irmãos, isso é tomar posição. Não pensem vocês que isso não é, Deus não leva isso em conta. Mauro, como é que aquela conta, aquele verso lá da Nacional diz que mais Deus se indigna? É quando em face ao, como é que chama? A pessoa não se Uma posiciona. crise. Os que mais ofendem a Deus é aqueles que não se posicionam. 27, diz assim, o pecado de maior hostilidade contra Deus é ficar numa posição neutra numa crise religiosa. E quantos de vocês conhecem hoje que estão neutros? A grande maioria. Por exemplo, eu vou falar só algumas coisas. Em relação à música, nós temos neutros na igreja? Tem alguns que se posicionam e eles são atacados. E outros ficam neutros. Não, eu sou amigo dele, sou amigo daquele lá também, vou deixar assim, vou fazer um pôr um pano quente aqui. Eu fico tanto com um, fico com o outro. Né? Mas fico ali. Né? Isso é neutralidade. Quando a pessoa fica nessa neutralidade, Deus tem isso em alta conta. Porque ela deveria tomar posição. E o que, quando fica no neutro, qual é a posição dessa pessoa em relação ao Apocalipse? E o que Deus vai fazer com o morno? É exatamente isso. O morno é quando ele não se posiciona. São os equilibrados. Equilibradinhos, eu costumo dizer os equilibradinhos, né? Irmão, seja mais equilibrado em relação à alimentação, seja equilibrado em relação ao vestuário, seja equilibrado em relação à música. Não é nem tanto assim, nem tanto assado. A gente pode transgredir um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E, aliás, irmão, o senhor é casado? O senhor só trai ela uma vez por ano. Tá bom assim para você? Ele não é equilibrado? É equilibradinho, só uma vez. Eu só uso maconha uma vez por mês. Sou equilibrado.
Agora, o que em relação a questões de princípios, irmãos, nós temos que ser, o Senhor diz que nós temos que ser radicais. Ela diz isso. Em questões de princípio, nós devemos ser radicais reformadores. Assim como Daniel. Né? Então, neste grupo, nós vemos que estes não está ali nem Efraim, porque ele caiu na adoração a ídolos, mas não está também Dan, porque Dan, ele é uma tribo que age de forma como uma serpente. E como é a tribo de Dan? Vamos ver um detalhe lá da tribo de Dan, Levíticos, vamos ver se vocês vão tirar um relance. Levíticos, acho que capítulo 24. Tem um detalhe ali bem interessante, Levíticos 24. Olha só, teve um problema no meio do povo de Israel. Alguém fez um problema, criou um problema. Era um filho de uma mulher. E esta mulher era filha de um homem, e ela vai dizer que qual tribo que ela era. Olha só que coisa interessante. Verso 11, 24, 11. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso trouxeram ele a Moisés. E o nome da sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo, que tribo que ele era, irmão? Da tribo de? Dan. Qual foi o problema aqui? Vocês sabem ou não? Não? Ele criou fofoca e mexerico. Esse é o grande problema da tribo de Dan. Os mexeriqueiros. Esse rapaz. Ele criou fofoca. O blasfemar o nome do Senhor foi... A blasfêmia foi ele ter feito fofoca. Isso foi a blasfêmia que ele fez. Foi ele ter agido com fofoca. Vocês conhecem alguém na igreja que já foi disciplinado para você fazer fofoca? Não. Mas deveria, porque o nome da igreja prevê. Mas você conhece alguém? Olha, vamos disciplinar o tal irmão porque fez fofoca. Fofoca é fofoca, né? Não, mas quando ele coloca fofoca, todo mundo acredita. Não se põe. Não se posiciona. Agora olha só que coisa interessante. Falar, olha, ele falou isso. Não é? Essa é a tribo de Dan. Quando você planta grama, a gente sabe aqui, tem umas gramas que não é grama. E ela começa a crescer. Como é que chama essas ervas? Daninhas. De danitas? Interessante, né? Nós temos hoje no meio do nosso povo muitos danitas ou ervas daninhas, que Apocalipse tem um nome para isso. Como é que se chama essas ervas daninhas no Apocalipse? Dan. Não. Não, tem um nome. O que é puro tem um nome e o que não é puro tem outro nome. Fala, irmã. O joio. E o trigo. A grama e a erva? Os danitas hoje estão agindo dentro da igreja como instrumentos de Satanás. E o pior, antigamente era assim. Antigamente o trigo ele era a maioria e era quem liderava. Hoje o trigo é a minoria e não lidera. É isso que nós estamos vendo hoje. Se vocês olharem eventos finais, vocês vão ver quanto Satanás está interessado no cristianismo, em liderar o cristianismo. E quando ele está, a Satanás fala liderar o cristianismo, não está falando somente das igrejas evangélicas, está falando da igreja gentil. Porque logo em seguida ela diz assim, há mais perigo, aonde, irmãos? Dentro do que? Fora. Por quê? Quem que está aqui? Quem o Satanás está trazendo para fazer o quê? Se eu sou seu inimigo, e você, essa é sua turma, e essa é minha turma. Se eu quero atacar você, o que eu vou fazer? Conhecer. Eu vou atacar ele? Pode ser. Ela? Pode ser. Pode ser. Mas se eu quero afetar você, o que eu vou fazer? Vai me conhecer? Eu vou colocar no seu meio pessoas que são do meu time para atacar. Espião. Onde vocês acham que foi o maior problema do povo de Israel quando saiu do Egito? O popular.
O populacho. Quem era esse populacho? Eram egípcios que tinham se Eles convertido. aceitaram. Irmãos, não eram os egípcios, irmãos. Era o MST. Já existia? O MST, eu vou mostrar para você que o MST já tem fundação na Bíblia. Vocês estão dando risada, mas é verdade, não estou brincando não, eu estou falando a verdade. O MST, que é o Movimento Sem Terra, começou no Egito. E eu vou mostrar para você como começou. Olha só, José estava no Egito, não estava? E aí José fez o quê? Estocou por quanto tempo? 7 anos. E depois veio o quê? 7 anos de quê? De fome. Aí José começou a vender essa comida. E o povo começou a acabar a comida lá. O que eles fizeram? Vieram e compraram. Acabou o dinheiro. O que eles fizeram? Fizeram o que agora? O que José propôs para eles? As terras dele. Então dá a sua terra que eu te dou comida. Acabou a comida nesse período. O que eles fizeram de novo? Voltaram. O que eles venderam agora? Não. Eles venderam o trabalho deles. Eles se tornaram escravos dos egípcios. E José fez isso ali. E aí agora eles não têm dinheiro, não têm terra e pior, são o quê? Escravos. Aí vem um cidadão que eles ouvem dizer que é um tal de Moisés. Libertador. Que vem que diz que vai libertar e dá o que para eles? Vai levar o povo para onde? Para uma terra que manda o quê? Leite e mel. E vai dar terra para todo mundo. O que o MST fez? Eu quero isso. Eles queriam terra e liberdade, porque eles eram escravos e não tinham terra. E eles então fugiram junto com o povo de Israel, porque o interesse deles era terra e o que mais? Leite e mel. Terra boa. Irmãos, Eles não compreenderam a mensagem. eles não queriam nada com Deus. Eles queriam terra Os benefícios. e os benefícios. Hoje, no meio do povo de Deus, nós temos esse mesmo movimento acontecendo. Nós temos no meio do nosso povo o que lá dizem, acho que é, esqueci onde está esse texto agora. Diz assim, nós nos chame pelo seu nome, mas nós não queremos, como é que é? Isaías, acho que É Isaías mesmo, né? Nós queremos o seu nome. Queremos o seu nome, O seu Mas pai? tira o nosso próprio. mas queremos o nosso próprio quê? Nosso próprio pão. Pão. Ou seja, nós queremos só isso aqui, ser chamado de cristão. Mas não queremos ter nada com a palavra. Hoje está acontecendo a mesma coisa hoje. E a senhora White diz que esse povo que saiu do Egito e foi com o povo de Israel para o deserto, foi a grande pedra de tropeço para o povo de Israel. Então eles não deveriam ter aceitado isso. E como é que hoje nós estamos fazendo isso? Quem quer batizar hoje? Pode entrar aqui agora. Vai ter vida eterna, casa de ouro, Olha só, eu me lembro que quando eu fui ser preparado para ser batizado, foi o pastor Alcides Campo Longo. Ele que me deu o estudo e que, assim, eu já conhecia a igreja adventista, mas meu pai se afastou e a gente voltou para a igreja, então ele foi lá, deu estudo, minha mãe não era adventista, depois se batizou. E o pastor Alcides Campo Longo chegava lá em casa e ia falar, filho, nada de Coca-Cola, nada de chocolate, nada de café, viu mamãe? Senão não vai batizar. Hoje tem isso, irmãos. Hoje é assim, venha e depois... Não, mas não, Não, precisa, não. verdade. Pode falar. Depois a gente vai... Fica com raiva. Depois a gente vai trabalhar isso nas pessoas. O que nós estamos fazendo para o nosso meio? Um número de egípcios que não estão interessados na mudança de caráter. Eles querem, se foram convencidos de que Deus tem poder para os livrar de tirar do poder do Egito, mas eles não têm confiança em honrar a Deus. Nem compromisso. E nem compromisso com isso. Era esse o grande problema ali. E a tribo de Dan são a tribo dos mexeriqueiros, daqueles que fazem fofoca. Vocês conhecem alguém que fez fofoca na sua família e que trouxe um grande problema? E na igreja? Muitas na igreja também. Calúnias. Irmão, se vocês olharem lá na Bíblia, acho que eu não lembro agora onde é que está a descrição dos tipos de pecado que Deus abomina.
E sabe qual é o último deles? Eclesiastes. Eclesiastes. Ele fala, e lá está escrito os que fazem o quê? Mexericos. Deus abomina. Todos esses, ele faz uma lista de pecados, o último é a fofoca. Ele abomina. Por que Deus abomina isso, irmãos? Deus detesta, e esse Deus abomina. Sabe por quê? Porque a tribo de Dan é comparada a uma serpente. O que Satanás fez lá no céu, diante do trono de Deus? Fofoca. Olha, eu ouvi dizer, Gil, que esse tal de Jesus está tolhindo a nossa liberdade. E eu tenho uma nova lei aqui que vai ajudar a gente a manter o trono de Deus. A senhora White disse que Satanás, ele quis, entre aspas, ele aparecia como que estivesse defendendo os interesses do governo de Deus. E os anjos não conseguiram notar e perceber isso. Que Satanás estava, porque ele estava na presença, estava assim, A estratégia continua mesmo. diretamente ligado ao trono de Deus. Então os outros vão pensar, nossa, esse cara sabe mais, ele sabe muito, ele está lá, ele sabe. Realmente estão pondo em perigo, vamos defender. E essa foi a estratégia que ele agiu para defender o governo de Deus, entre aspas, mas para implantar o seu próprio governo. Assim também agem os danitas hoje dentro da igreja. Parece que estão defendendo a igreja, mas na verdade estão minando as nossas doutrinas e minando a fé do povo em relação à palavra de Deus. Isso é muito sério. Por isso, esses danitas não terão entradas no céu se não mudarem o seu temperamento, mas perderam a bênção e a honra de Deus nas portas. Porque nas portas das tribos do céu não tem a tribo de Dan. Então, se eu descobrir que eu sou da tribo de Dan, eu estou lascado, né? Já sei que não vou entrar no céu. Você pode se transformar, irmão. Todos podem ser transformados. Mas olha só. Êxodo 23. Ainda bem que tem uma chance aí, né? Olha Êxodo 23, verso 7. De palavras de falsidade, de o quê? E não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei quem, irmãos? Esse ímpio está sendo relacionado diretamente com quem aqui? Quem fala palavras de falsidade. Com quem mente, com quem faz fofoca. Deus não vai justificar os fofoqueiros, irmãos. Levíticos 24, 11 a gente já leu da tribo de Dan, né? Agora 1 Coríntios 6, 9 a 10. Abre lá sua Bíblia. 1 Coríntios 6, 9 a 10. 9 e 10. Se você está com sono, levanta, dá uma voltinha, toma uma água e volta para cá, tá bom? Já já a gente acaba. É isso aí, Gil. Quem achar, por favor, leia. Pode ler. Não sabeis que os injustos... de 6 a 10? 6, verso 9 e 10. 6, o 9 e 10. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Não, você estava lendo certo. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O que é maldizente, irmão? Não herdarão o reino de Deus. Então, olha só, aqueles que fazem fofoca, pessoa de língua solta, né? Eu perguntar para você assim, qual o seu defeito? Você sabe que a maioria das pessoas respondem? Perfeccionista. Eu sou muito certinho em relação ao horário. Aí eu sou muito, isso me deixa apavorado marcar um horário com a pessoa não cumprir o horário. Eu sou muito, como disse ele aqui, muito perfeccionista. Já ouviu alguém falar assim, meu problema é que eu tenho a língua comprida, eu falo mal das pessoas por trás, e eu vou falar mal de você já, viu? Já viu alguém falar isso? Perdeu o emprego, né? Ninguém fala. A gente não fala qual é o nosso problema. Mas é muita entrevista nos olhos para estagiários, mas essa pergunta faz sobre o que fazer. Depois eu lia, né? Os defeitos geralmente não eram elogios para si mesmo. Olha, eu não consigo conviver com quem trabalha mal. É porque faz coisa errada, né? Eu tenho a dificuldade eu não tenho paciência com gente que
que faz coisa errada. Então, olha só, irmãos, nós temos uma falsa visão em relação a nós mesmos. Nós precisamos aprender a visualizar quem nós somos, né? Então, o boateiro, a pessoa de língua solta, é aquele que na frente, o que ele faz, irmão? Mas pelas costas ele faz o quê? Irmãos, eu não sei quantos de vocês já receberam tapinha nas costas. Meu irmão! Muito isso. E você sabe que é ele que é o seu grande algoz. Em qualquer, na empresa ou na igreja, você sabe quem é. E os beijinhos de felicidade das mulheres. E tal. E eu não consigo. Eu consigo imaginar assim, os anjos olhando assim, como esse cara é teatral, né? Como ele é artista, Um olha né? pro outro. Vai pra Hollywood, né? Então, Paulo o coloca entre os principais pecados e diz que nenhum que esteja nele envolvido herdará o céu, irmão. O maldizente é o explorador de quê, irmãos? De escândalos. Ele gosta de falar mal aos outros, sabe por quê? Porque a vida dele já está toda em pedaços. Então ele precisa achar alguém que está pior que ele, para ele poder falar, para ele se sentir bem. Para ele mostrar que ele é o bom, né? Que ele não é tão ruim assim, né? O processo, então, do irmão e irmã da Anitta é o seguinte. E ele age da seguinte forma. Ele chega e age assim. Ô, Táboras, qual que é o seu nome? Laércio. Eu ouvi dizer que você conhece esse tal de Laércio, tudo bem? Tudo bem. Rapaz, eu vi uns negócios, estou sabendo que esse Laércio ano que vem vai ser eleito ancião da igreja. E você como líder da igreja, eu quero falar só para você, viu, Gustavo? E espero que fique só entre nós, porque eu sei que você é um líder influente na igreja, mas que você, por favor, haja na sua igreja, porque, olha, eu estou sabendo de umas coisas. Você precisa levar isso para sua comissão. Aí, você acaba de chegar. Oi, meu irmão, tudo bem? Acabei de te falar de você aqui agora. Você vai ser eleito ano que vem ancião, vai ser líder na igreja, vai ser uma bênção para a igreja, né? Que bênção. Vamos lá, Potário, pensa naquilo que eu te falei, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. A gente vivia isso na pele, né? Irmãos, se você ler o texto que Jacó está dizendo, diz assim, ele pica o calcanhar de quem? Do cavalo. Não é do cavaleiro? Não. Mas a intenção é derrubar quem? É o cavalo? Não, é fazer cair quem? Irmão, esses danitas, eles nunca vão falar aos seus olhos. Eles sempre vão agir por trás para tentar derrubar você. Irmãos, se você tiver alguém que está fazendo isso aos seus ouvidos, se afaste desse tipo de comentário. Sabe por quê? Porque eu vou mostrar para você já já. Sabe como é que eles chegam, irmãos? Mais ou menos assim. Toca o telefone. Trim! Menina, tem um babado novo. Acabou de sair. Não, mas não conta pra ninguém. Eu vou falar só pra você. Não fala pra ninguém. Acabou de sair do forno. Sabe aquela irmã? Não, sério? É mesmo? Pois é. Mas não fala pra ninguém. Desliga o telefone. Não, mas eu preciso falar pra Patrícia. Patrícia, acabei de sair. Não fala pra ninguém. É só pra você. Por favor. E desligar. E a Patrícia? Não, Silvia. Você não sabe da nova, Silvia. Sabe aquele... Não, sério. Ai, Maria do Carmo, você saber. E começa a espalhar. Aí quando chega no sábado, a pessoa chega toda inocente, todo mundo assim. A pessoa nem sabe. Nem tá sabendo do que estava acontecendo. Nem como se defender. Os da tribo de Dan, irmãos, eles agem por trás, tentando derrubar aquilo que está incomodando. Só que olha só, sabe o que Jacó diz para ele no final? Você tem filho? Tem? Você já consegue dizer assim, olha, queria tanto que você fosse salvo, mas não espero que você já seja salvo. Olha só o que Jacó disse para a tribo de Dan. Gênesis 49. Depois ele fala de fazer toda essa descrição de Dan, que ele é uma serpente, ou seja, ele é comparado a Satanás, aquela antiga serpente que desceu do céu. Ele diz assim, no verso 18, a tua salvação eu espero, ó Senhor. Jacó tinha certeza da salvação da tribo de Dan? Não.
Talvez em outras palavras ele estava falando que em nome de Jesus você se arrepende. Eu espero que você se arrependa arrependa. e seja salvo. Mas se você não se arrepender, não tem salvação. Eu espero que você seja salvo. Eu aguardo. Só que se você continuar assim, você não vai ser salvo. Então, Salmo 101, verso 5 diz assim, aquele que as ocultas faz o que, irmão? A quem? A esse destruirei. O que tem olhar altivo e soberbo, não suportarei. Isso é Deus que está falando, irmãos. Quem que vai destruir aqueles que falam mal? Então eu tenho que entrar com processo contra eles? Não. Os 144 mil agirão como Cristo agiu. Foi levado no matadouro, como ovelha o quê? Muda. Em algum momento Jesus se levantou para se defender? Não. Ele só se levantou para se defender quando falou do Pai e do seu reino. É fácil ficar assim, irmãos? Não. Quando você... Irmãos, muitos chegaram para mim e disseram, você tem todas as provas, use a seu favor. Quando nós fizermos isso, irmãos, nós estamos colocando no território do inimigo. Porque quem é o nosso defensor? Jesus. E como ovelha muda, nós temos que fazer a mesma coisa. Bradar a verdade. Porém, quando vierem a nós, contra nós, nós ficaremos como ovelhas? Pois não, mas a Bíblia tem limitação, né? Tem sanção, ela tem. Sim. Mas o que ele fez no final? Sim, não estou falando que não vai ter salvação. Eles perderam a bênção de ter o seu nome nas portas. Mas vão para outra tribo, né? Sim. Vai poder mudar de tribo. Okay? Olha só o que a senhora White diz sobre falar mal. O falar mal é o quê? Você quer uma dupla maldição? Uma maldição já é ruim e você, o outro está em dobrado. O falar mal é uma dupla maldição. Por quê? Ele cai mais pesadamente sobre quem? Quem fala. Então quem fala, irmão, se você fala, é melhor você abrir o seu olho. E quem ouve, é melhor fechar o quê? O seu ouvido. Porque estes dois caem a maldição de Deus. Aquele que espalha a semente da discórdia ceifa em sua própria alma os frutos, o quê? Mortais. Vocês vão observar, estas pessoas são infelizes. Observem e vocês vão ver lares destruídos, problemas familiares. Essas pessoas que fazem isso colhem o fruto que estão plantando. Então, colhem que frutos? Frutos o quê? Mortais. Quão miserável é o quê? Mexeriqueiro. O que suspeita mal. É a criatura alheia à verdadeira o quê? Felicidade. Ela não é feliz, irmãos. Você tem que ter pena dela. Você tem que olhar, coitado, né? Ele está falando mal de mim, mas ele não é feliz. Eu sou feliz, porque eu conheço a verdade, então eu me vivendo bem. Deixa ele falar mal. Não se preocupa. Testemunhos, volume 5, página 67 e 170. O irmão e a irmã Dan são pessoas o quê? Amargas. E querem ver somente tragédia, o caos, e por isso não conhecem a verdadeira o quê, irmão? Felicidade. Quem é o religioso? Abra sua Bíblia em Tiago 1, verso 26. Quem é o religioso? Se você se diz religioso, você precisa entender e saber quem é esse cara. Tiago 1, 26. Acharam? Quem achou pode ler, por favor. Se alguém entre vós parece ser religioso e não refreia sua língua, porém engana o seu próprio coração, a religião dessa é vã. Então, aquele que diz ser religioso, mas não cuida da sua língua, o que a sua religião é? É vã. Não é religioso. Não é. Porque o religioso, ele refreia a língua. Então, olha só o que a senhora White ainda diz aqui. A crítica procede de quem, irmãos? Não, mas a crítica que eu vou fazer agora é construtiva. É uma crítica construtiva. Construtiva pode. É para o seu bem. Né? Já viram essa? Crítica construtiva. Eu, quando vou fazer semana de oração nas igrejas, eu faço 5 desafios no sábado, no início da semana de oração. E olha só os desafios. Eu primeiro pergunto se você é adorador de Baal. Aí todo mundo, eu não. Tem certeza? Que você não é adorador de Baal aqui na igreja?
Aí, não, ninguém aqui é adorador de Baal. Então tá bom, então vamos ver se vocês não são adorador de Baal. Aí eu vou lá para Pedro. Daquele a quem eu sou, o quê? Vencido, eu me torno o quê? Escravo. Escravo. Ou seja, eu tenho um dono. Um que manda em mim. Então, daquilo que eu sou vencido, eu me torno servo. Aí eu pergunto, você é servo de Deus ou de Satanás? Aí então vamos ver se você não é adorador de Baal. Então vamos a partir de hoje, uma semana, sem televisão. Aí começa o burburinho na igreja. Nem novo tem? Vocês precisam ver como é que é o burburinho na igreja quando fala assim, ó, sem nenhuma televisão. Sem televisão, uma semana, de sábado a sábado, do início da semana de oração até o final da semana de oração. Segundo desafio, sem rádio, música, internet durante essa semana. Música tipo, nem você tocando. Nada. Na internet. Nada. Depois eu explico por quê. A terceiro desafio, sem carne de espécie alguma. Aí o pessoal fala assim, não, nem peixe. Mas peixe não é carne, é árvore. Nasce ali. Nasce na árvore, dá um pé que eu vou plantar. Sem carne de espécie alguma. Aí começa já, mas o almoço hoje tinha carne de panela, como é que eu vou fazer? Come a batata. Aí, quarto desafio, sem doce, sem chocolate e sem refrigerante ou sucos adoçados. Aí já começa aquele burburinho dentro da igreja. Aí o quinto desafio, foi assim, agora veio o pior. Aí o pessoal falou assim, não, já pior que isso. Todo mundo já O que você vai fazer? Eles ficaram desesperados. E eu falei, vocês já fizeram isso hoje. Quando eu comecei essa manifestação, eu comecei a dar os desafios, vocês já fizeram. Uma semana sem crítica. Aí todo mundo já começou a se retalhar e gritar, ai Baal, ai Baal. Uma semana sem crítica. Esse é o pior desafio da semana. Você precisa ver que bênção no final de semana a gente pega no sábado, quando termina a semana de oração, e pede para as pessoas que participaram do desafio, não é obrigatório, participa quem quer. É só para ver quem é adorador de Baal ou não, né? Aí, no sábado seguinte a gente paga o JA para dar os testemunhos de como foi. Irmão, você precisa ver que coisa linda. Eu me lembro de vários, mas teve um que o marcou. Um menininho, assim, ele tinha acho que 14 anos. Ele falou assim, tio, eu entrei no desafio, foi difícil, muito difícil, porque eu amo televisão. Ele falou assim, olha, no primeiro dia eu fiquei tão louco sem televisão, mas eu falei que eu não ia ceder. Mas eu sentei em frente à televisão, peguei o controle remoto, ranquei as pilhas e fiquei trocando de canal. Nossa! Como se eu estivesse ligado. Eu falei assim, mas eu não liguei. Aí ele trouxe uns negocinhos lá, uns jogos, que ele falou assim, olha, e eu, participando do desafio, eu percebi que esses jogos que eu uso, era um jogo de cartas tipo RPG, um negócio de dragão, uns negócios assim lá, não sei como é que era. E ele falou assim, eu participando desse desafio, eu enxerguei que dentro da minha casa eu tinha um jogo de Satanás, e eu estou trazendo aqui para ser queimado. Ele trouxe aquele dia na semana de oração. E muitos outros testemunhos. Irmãos, de quem eu sou vencido, eu me torno o quê? Escravo. Se você não consegue vencer a televisão, você é escravo. Você é adorador de Baal. Se você não consegue vencer a reforma de saúde, a alimentação, você é escravo do seu apetite. Você é um adorador de Baal. E nós não temos como adorar a Deus adorando Baal. Então, você sabe qual o seu Baal. O seu Baal é aquilo que você não está conseguindo vencer. E eu pergunto, tem poder à nossa disposição para vencer? Sim. Se tem poder à sua disposição, depende de quem então? Depende de você escolher ser servo de Deus e receber esse poder em você para vencer isso. Você não precisa ser escravo de Baal. E as pessoas já assim, o povo lá adorava Baal. Hoje é a mesma coisa. E eu pergunto, nós como igreja estamos preparando para ir para onde? Céu. Onde nós vamos morar? Céu. No céu. Eu pergunto, no céu tem televisão? Não. No céu tem Carne? Não. internet? Não. No céu tem música mundana? E olha só, no céu tem carne assada? A pessoa, você está lá assim, o anjo está conversando com o anjo, está tudo bem, já encontrei com todo mundo, o céu é lindo, maravilhoso.
mas eu tô afim de uma carninha frita. Tem aí? E o anjo falou assim, tem. Tem. Tem? Oh, agora o céu ficou perfeito. E onde fica? Lá embaixo, quer descer? Ah, puxa! Tá queimando lá embaixo, só que eu sei que vai queimar. Agora sim, se nós estamos nos preparando para ir para o céu, é melhor que a gente comece a abster das coisas que nós não vamos ter lá, não é? É verdade. A comer a comida de lá, a vestir a roupa de lá, a viver como nós vamos viver, porque lá nós vamos viver na onde? No campo. E vamos visitar o que durante o final de semana? A cidade. A cidade é só para o fim de semana. Não é para a semana. A semana nós vamos estar vivendo onde? No campo. Então, é melhor a gente começar a viver e já vivenciar as coisas do céu aqui na terra. Eu não entendi o jejum de música. Sim. Por quê? Olha só. Hoje nós estamos ocupando toda a nossa mente, seja com televisão, seja com trabalho, ou seja com música, entre aspas, música da igreja. Ah não, mas aqui é Novo Tempo, eu estou ouvindo só música tal, selecionada e tal. O que acontece? Tem um texto interessante na Bíblia. Elias um dia fugiu de Deus. E ele estava lá escondido. E de repente fez o quê? Um trovão. E aí veio um vento. Aí veio uma tempestade. Deus estava nisso? Não. E onde Deus estava? Uma brisa mansa. Uma brisa mansa? Irmãos, nós ocupamos a nossa mente com tantas coisas, mas nós não temos tempo para ouvir a voz de Deus. Por que o propósito é não ouvir nada? Para que você tenha tempo para desocupar a sua mente, para entrar em contato com quem? Nós estamos, não estou adorando a Deus, louvando a Deus, mas você não conversa com Ele. Aí, pessoal, olha só um minutinho, irmão. Chega, Sara, você vive cantando, ensaiando, ou não, porque no grupo nós vamos cantar, e não sei o que, ensaia. Aí chega, entre aspas, estou fazendo só um desenho aqui. Chega a perseguição, você é chamada no tribunal, o juiz pergunta, qual a razão da sua fé? Peraí, seu juiz, eu não sei, mas eu vou cantar um hino pro senhor aqui, peraí um minutinho. Um hino que fala sobre isso, é isso, não cara. Você vai cantar para ele? Você não tem que conhecer? Então, às vezes nós achamos que por que são as coisas de Deus? Isso tem o seu local, o seu momento. Nós devemos ocupar a nossa mente com uma assim diz o Senhor. Mas às vezes a gente quer, entre aspas, acalmar a nossa consciência. Não, eu só ouço hinos e fico o dia inteiro ouvindo hinos. Mas tem comunhão com Deus? Não tem. Eu estava pensando, estava tentando entender, meu Deus, por que eu estou achando que o tempo está passando tão rápido? Porque eu vi na casa do Mauro, parece que foi ontem e já chegou. E aí eu nem sabia que você vinha, fiquei sabendo hoje que eu estava conversando com o Mauro. Aí depois pensando, falando exatamente essa questão da conexão. Você acorda, faz oração, daqui a pouco você já está no WhatsApp, depois você já liga a música, ou está ouvindo a música da igreja. E aí você é o dia inteiro conectado, fazendo coisas, você nunca para. Então, eu fiquei pensando, talvez por isso eu estou com a sensação de que o tempo para mim está voando. Você ia falar? O que eu tenho feito várias vezes aqui, em algumas igrejas, quando não é igreja muito grande, eu também faço. A gente acaba de cantar o hino, eu falo, todo mundo fecha o cenário. O que nós cantamos? Difícil alguém responder. Cantou o hino e não sabe uma frase do hino. A gente diz que canta por música. Canta e não sabe o que cantou. Então o ensino não faz nem efeito na sua vida. Às vezes a gente canta o hinos prontos a morrer, mas não está pronto a deixar o refrigerante. Como é que você está pronto para morrer e não consegue deixar o refrigerante? Não faz sentido. Hoje nós cantamos o 206, eu fiz questão de ler um pouco do hino, porque é um hino maravilhoso. A gente, em geral, a gente não presta atenção nas palavras do hino. Canta e canta e canta e canta e não sabe o que cantou. Eu, quando entrava no carro, já ligava na CBN para ficar sabendo notícias. Saber notícias, muito importante saber notícias. Notícia é o relatório que o diabo fez no mundo. Não precisa saber nada disso. Quer saber notícia? Tem que saber a palavra de Deus. Aí depois eu aboli as notícias e botei música. Quase quarteto, né? Quarteto a capela, né? Bonito. Aí eu entendi que eu tinha que
desligar tudo e aproveitar aquele tempo para falar com Deus. Falar e ouvir. Aí, quanto tempo em viagem a gente podia orar? Hoje a gente viaja às vezes em família, ou mesmo com algumas pessoas, a gente faz uma oração, a oração é uma viagem, cada um fala um pedaço. Aproveita a viagem e ora viajando. Né? Você pode falar, o outro fala, Quem preferir fechar o olho, exceto o motorista, pode fechar o olho. Não tem problema. E vamos orando, e vamos conversando com Deus. A minha esposa, quanta coisa que ela já leu para mim em viagem. Minha esposa não consegue ler em viagem. Se ela lê em movimento, ela tem mal, dá náusea, mas se ela lê a Bíblia, Espírito e Profecia, não dá nada. Você já entendeu? É o poder de Deus. Se ela pegar qualquer coisa para ler, ela passa mal. Ela pega a Bíblia, ela lê 2 horas, 3 horas seguidas na viagem, não acontece nada. Olha só, irmãos. O objetivo é ter comunhão com Deus. Olha só, existem 2 tipos de trabalho. O trabalho que Deus criou e o trabalho que o inimigo criou. O trabalho que Deus criou, ele é físico e mente livre. Então você trabalha na enxada, você pega na terra, você faz coisas e a sua mente está tranquila e livre para comunhão. O trabalho que Satanás criou é corpo parado e mente ocupada. Não consegue ter comunhão. O corpo para e a mente ocupa. Aí chega a noite, o trabalho de Deus te dá um sono revigorante. Chega a noite, o trabalho do inimigo te dá um sono agitado. Você não descansa. Aí começa depressão, começa a ansiedade, começam os problemas. Por quê? Porque está ocupando a mente, que deveria estar ocupada com as coisas de Deus, está ocupada com as coisas do inimigo. Irmão, só tem 2 reinos. Ou você está fazendo avançar um, ou avançar o outro. Não tem o meio termo. Ou você está fazendo avançar o reino de Deus, ou você está fazendo avançar o reino de Satanás. Não tem meio termo. E a escolha, a decisão é nossa. Os Baals estão hoje em nosso meio e a gente nem percebe isso. Então olha só o que ele diz aqui ainda, Sr. White. A crítica procede de Satanás. Ele a usa para afastar os irmãos e a maldição da coletividade, todos o quê? Este é o mais terrível defeito que atinge a igreja, é o canibalismo que? Pois devoramos os caracteres das pessoas. Então hoje, será que nós não temos que vencer este mal em nossa igreja, irmãos? Será que isso em nós também? Será que nós temos que vencer esse mal da crítica, de falar mal? Por isso, quando nós chegamos em Apocalipse, Jesus então altera a ordem e retira aquilo que não deve fazer parte. Os adoradores de ídolos, que é Efraim, e aqueles que praticam a maledicência. Então agora, quando nós colocamos, nós vemos isso. Vou louvar o Senhor, porque Ele olhou para mim e me concedeu boa sorte. E eu estou feliz porque a minha luta, Deus está me fazendo esquecer. Deus me ouve e se juntou a mim. E Ele comprou-me uma habitação. E Ele me escolheu como filho da sua mão direita. Hoje Deus está te chamando para louvá-lo. Porque Ele olhou para nós, irmãos. Ele concedeu uma boa sorte. Você está vivendo num tempo em que todos estes homens quiseram viver. E nós estamos vivendo. E nós devemos estar felizes. Porque esta luta que nós estamos fazendo, Deus vai fazer você se esquecer. Ele vai apagar da nossa mente tudo aquilo que era pecado, e nós não vamos nos lembrar mais dele. Que Deus nos ouve, e Ele se juntou a nós, Ele disse que estará conosco até a consumação dos séculos. E Ele comprou-nos uma habitação, a Nova Jerusalém já está prontinha para que nós possamos viver lá. E Ele te escolheu para reinar com Ele por toda a eternidade, para governar todos os séculos dos séculos. Os mundos não caídos. Amém, irmãos? Amém. Deus seja louvado por cada um de nós, em nossa vida, no nosso caráter, para reivindicar o caráter do nosso Deus neste tempo. Irmãos, a fofoca e a maledicência vão tirar muitas pessoas do céu. A crítica, a maledicência. Faça crítica.
Faça a crítica elogiando. O sinônimo, ao meu ver, da crítica é o elogio. Fale bem daqueles que falam mal de você. Elogie, procure, porque eu tenho certeza que isso vai chegar aos ouvidos dessa pessoa. Meu pai diz uma coisa bem interessante. Ele diz assim, se alguém chegar e falar para ele, tal pessoa está falando mal de você. Eu falo assim, impossível ela estar falando mal de mim. Isso não pode acontecer. Eu nunca ajudei essa pessoa. Entenderam? Eu nunca ajudei essa pessoa para ela falar mal de mim. Aqueles a quem nós ajudarmos serão os nossos piores inimigos, porque a Bíblia diz, a Senhora te diz em eventos finais, quem serão os piores inimigos do povo de Deus? Aqueles os próprios de casa. Pais entregarão seus filhos e filhos entregarão seus pais, irmãos. Será um tempo terrível. Que Deus abençoe você e a sua família, para que você não seja nem um danita e nem um Efraim. Que você possa ser contado entre a geração daqueles que herdarão a terra por toda a eternidade. Amém. Que não foi grave. Amanhã nós continuamos a segunda parte, tá bom? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos em tempo de graça e ainda podemos suplicar o teu perdão. Amém. Em nome de Jesus que o fazemos. Amém. Pedindo que o Senhor, através do teu Santo Espírito, nos mostre naquilo que estamos errados, Senhor. Amém. Se estamos agindo como Dan ou como Efraim, que o Senhor nos mostre, Pai. Nos ilumine, nos dê um arrependimento sincero. Amém. Nos ajude, Senhor, a sermos servos submissos a Ti. Dar, Senhor, o amor verdadeiro para nós. Nos ajude a amar o nosso irmão, amar também o nosso inimigo, a bendizer aquele que nos maldiz e a estar pronto, Senhor, para ficar calado quando formos agredidos ou perseguidos. Nos ajude, Senhor, a representar bem o Teu nome aqui na terra, que todo o universo possa olhar para nós e ver o efeito da Tua graça na nossa vida. Amém. Pedimos uma boa noite de descanso, um sono reparador, que o Senhor nos traga amanhã novamente aqui para essa reunião, para aprendermos mais de Ti, que possamos ser uma bênção neste mundo, Senhor. Que o Senhor nos use como Teus instrumentos, possamos ser soldados fiéis sob as Tuas ordens, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.